pelo privilégio de estar aqui, saudando a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor. Amém? Amém. Mateus já deu uma introdução aí, falou um pouquinho sobre a nossa história. Só que o Mateus está falando de umas histórias aí que tem mais de 10 anos, quase 15 anos, né? Só o nosso ministério tem 16. E aí a gente vai ficando um pouco mais velho, vai ficando mais emotivo. Ele estava falando ali, eu estava quase me emocionando de lembrar dessas histórias e das palavras de carinho dele. Quero dizer que é recíproco a nossa amizade, o nosso carinho, tá, Mateus? E privilégio de poder estar revendo você, essa amada igreja, e mesmo de longe poder acompanhar também o avanço do ministério, daquilo que Deus tem através da sua vida e da sua família. Obrigado por poder me dar esse privilégio de estar aqui novamente, podendo compartilhar essa nova estação da minha vida, né, daquilo que Deus tem feito em nós e também através de nós. Eu vou contar muitas histórias aqui, vou passar algumas fotos, mas eu queria antes meditar num texto da palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra que eu vou dar hoje, agora, nessa introdução, seria Levanta e Anda. Atos, capítulo 3. Quantos encontraram, digam amém. Vamos ler a partir do versículo 1 de Atos, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Até aí temos lido a palavra do Senhor, amém? Irmãos, eu vejo nesse texto aqui 3 coisas muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa, eu vejo um aleijado que era colocado à porta do templo, a porta do templo chamado Formosa, e esse homem era colocado ali para pedir esmolas todos os dias. Um aleijado que não conseguia andar, um aleijado que tinha suas limitações físicas, um aleijado que não podia salvar a si mesmo, um aleijado que era uma pessoa dependente, um aleijado que era uma pessoa, muitas vezes, principalmente naquela cultura, visto como alguém que deveria estar separado das outras pessoas, alguém que sofria algum tipo de preconceito, alguém que era de alguma maneira rejeitado, colocado à espreita da sociedade. Um aleijado. Esse aleijado me faz pensar hoje, irmãos, nos aleijados da nossa geração. Em primeiro lugar, aleijados espiritualmente. Pessoas que espiritualmente hoje estão no chão, pessoas que espiritualmente hoje não conseguem andar, não conseguem caminhar com as suas próprias pernas. Pessoas que hoje estão escravizadas pelo pecado, estão escravizadas pelo engano de Satanás. Pessoas que estão acorrentadas. Pessoas que hoje são marionetes do mal, do inimigo. Pessoas que hoje não conseguem viver uma vida plena em Deus. Pessoas que não conseguem caminhar com as suas próprias pernas, estão ali no chão. E se não forem muitas vezes carregadas, jamais vão avançar.
Pessoas às quais nós precisamos levar uma mensagem de transformação, uma mensagem de salvação, mas esse aleijado também me faz pensar em aleijados sociais. Pessoas que também estão vivendo hoje debaixo de uma opressão, não apenas espiritual, mas também uma opressão social. Pessoas que hoje estão passando fome. Deixa eu perguntar, meus irmãos, Deus criou algum ser humano para passar fome? Não. Pessoas que hoje estão passando sede. Eu faço mais uma vez a pergunta: Deus criou alguém para passar sede? Pessoas que hoje não têm acesso a direitos tão básicos do dia a dia, como educação, saúde, lazer. Pessoas que hoje não sabem ler e escrever, não conseguem ler um livro, não conseguem ler uma placa. Crianças que hoje estão sendo violentadas, aleijados da nossa sociedade. E sabe o que é mais interessante? Quando nós observamos esse aleijado, ele estava na porta do templo. Ele estava no caminho aonde crentes passavam todos os dias. Meus irmãos, esses aleijados não estão longe de nós. Esses aleijados estão bem perto. Esses aleijados estão no nosso caminho. Quantas vezes nós estamos passando por eles todos os dias? Até mesmo vindo para a igreja, até mesmo na sua vida cristã, na sua vida eclesiástica. Como naquela parábola do bom samaritano, não é? Passa um fariseu, passa um levita, talvez na pressa dos seus compromissos religiosos, talvez na cegueira da sua própria religiosidade, não conseguem enxergar e sensibilizar-se com aquele que está à beira do caminho. Um aleijado. Será que você tem aleijados, não na sua forma literal da palavra, mas aleijados, como nós dizemos aqui, aleijados espirituais ao seu redor, na sua casa, na sua própria família, na sua vizinhança, nos seus colegas de trabalho, entre os seus amigos, entre os seus vizinhos? Pessoas que estão no chão, pessoas que não avançam, pessoas que estão ali debaixo de uma opressão do mal, do pecado. Mas também, será que você está hoje cercado de pessoas que estão aleijadas socialmente? Vizinhos, amigos, parentes não avançam. Pessoas que estão sofrendo pela pobreza, sofrendo pela miséria, sofrendo por uma injustiça social. A palavra diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. O Senhor desperta a igreja para enxergar esses aleijados e não se acomodar. Eu sei que a gente vive em uma cidade, em um contexto cultural que tenta fazer a gente se acostumar com o caos. Eu estou há alguns meses fora do Rio de Janeiro e voltei esses dias. Ontem mesmo peguei a Avenida Brasil, não sei qual é a altura da Avenida Brasil, a gente passando de carro e pessoas ali numa espécie de Cracolândia, ali no meio da rua, no meio de todo mundo, uma cena triste de se ver, homens, mulheres, eu já vi crianças nessa situação. E o mundo tenta cauterizar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, e a gente vai achando as coisas normais. A gente vai achando que é assim mesmo, a gente vai se acostumando a ver o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação, humilhado pelo diabo, humilhado pelas circunstâncias da vida, pelas injustiças sociais. Hoje, igreja, eu quero te fazer enxergar e identificar na sua vida quem são os aleijados que estão à sua volta. Mas esse texto também me mostra uma segunda coisa. Além do aleijado, esse texto me mostra uma expectativa. A palavra diz que aquele aleijado estava na porta do templo pedindo esmolas.
Ele queria algumas moedas, embora moedas não fosse aquilo que ele necessariamente precisava, mas era aquilo que ele sabia pedir. Ele gerou uma expectativa de que alguém pudesse resolver um problema que era um problema aparente. E quando Pedro e João passam por aquele aleijado, eles dizem para aquele aleijado: olhe para nós. Essa palavra de Pedro e João, ela é muito forte para nós enquanto igreja. Porque muitas vezes nós queremos transferir responsabilidades. Porque muitas vezes nós queremos encontrar culpados. Porque muitas vezes nós queremos nos eximir da nossa responsabilidade. Mas Pedro e João aqui, eles dizem: olhe para nós. Igreja, chegou a hora de nós olharmos para os aleijados da nossa sociedade, da nossa geração. Como igreja, precisamos nos levantar e dizer: olhe para nós. Olhe para a igreja. Olhe para a igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. Porque nós somos a manifestação de Deus na terra nos dias de hoje. Porque nós somos embaixadores do reino de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Olhe para nós, porque a nós nos foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olhe para nós, porque nós somos a noiva de Cristo. E não existe na face da terra nenhum organismo, nenhuma organização, nem nada que seja parecido com isso, que se compare à igreja do Senhor. Porque a igreja de Cristo é a única capaz de ministrar a todas as necessidades do ser humano. Hoje nós temos visto pessoas correrem para ideologias políticas, partidos políticos. Hoje nós temos visto pessoas correrem para tantos que se dizem Cristo, ou seja, a solução, sabe? A palavra diz que nos últimos dias muitos se levantarão dizendo: eu sou Cristo. E a gente acha que são pessoas que vão dizer: eu sou Jesus, vão se apresentar barbudo. Eu tenho uma interpretação para isso. Há muitos que vão se levantar dizendo: eu sou Cristo, no sentido de eu sou a salvação, eu sou a solução. E pode ser um político, pode ser um partido, pode ser uma ideologia, pode ser uma ONG, pode ser um movimento que de alguma maneira declara: eu sou Cristo, eu sou a salvação, confia em mim. Igreja, mas não existe nada nessa terra que se compare à igreja, o povo, o corpo de Cristo. Olhe para nós, Pedro e João disse, olhe para nós. Chegou a hora de nós como igreja chamarmos a responsabilidade, chamarmos a expectativa desse mundo para a igreja. Nós não vamos mais transferir responsabilidades. Nós não vamos mais culpar A, B ou C. Nós não vamos mais cruzar os nossos braços. Nós não vamos mais tapar o sol com a peneira. Atenção, mundo! Atenção, Santíssimo Rio de Janeiro! Olhe para a igreja! Olhe para a Assembleia de Deus, Peniel! Porque nós temos o remédio. Nós temos a solução. Nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Nós conhecemos aquele que nos deu esperança. Nós temos a resposta que este mundo está clamando. Aleluia, aleluia. Mas quando Pedro e João declaram: olhe para nós, eles geraram uma expectativa naquele aleijado. E a Bíblia fala que aquele aleijado olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Talvez esperando receber uma moeda. Era o que ele queria, não é? Esmola. Quantas vezes as pessoas olham para a igreja esperando receber alguma esmola? Quantas vezes pessoas não batem nesse portão pedindo uma cesta básica? Pedindo uma bolsa de roupa? Lá no sertão, talvez pedindo um pouco de água? Enche a minha cisterna. E eu não estou dizendo que nós não podemos e não devemos acudir o necessitado nas suas necessidades emergenciais. Mas eu quero dizer algo para a igreja.
a expectativa do mundo sobre nós normalmente é muito menor do que aquilo que nós podemos realmente oferecer ao mundo. Pessoas muitas vezes vão bater nessa porta pedindo um prato de comida. Pessoas muitas vezes vão bater nessa porta pedindo um cobertor. Como aquele aleijado olhou para Pedro e João e a expectativa dele era 1, 2, 3 moedinhas. Mas o que Pedro e João tinham para oferecer para aquele homem era muito maior. O que nós como igreja temos para oferecer para esse mundo é muito maior do que uma cesta básica, do que uma bolsa de roupa, do que um prato de comida, do que um sopão. Nós temos algo que é maior. E em terceiro lugar, eu vejo nesse texto uma resposta. Pedro e João olham para aquele aleijado e declaram: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Igreja, nós temos um nome que é sobre todo nome. Nós temos um nome que nos dá autoridade e autorização para colocar todo o aleijado de pé. Aleijados espirituais, aleijados sociais, aleijados que estão vivendo debaixo do pecado, da opressão do pecado. Nós temos autoridade para trazer a resposta, a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, para que o pecador se arrependa e nasça de novo. Nós temos autoridade para socialmente também olhar o pobre, o injustiçado, aquele que está cego, aquele que está nu, a viúva, o órfão, o estrangeiro. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava com frio e você me cobriu. Quando, Senhor, fizemos isso? Todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, fizeram a mim. É o que o Senhor Jesus nos dirá. O Senhor confiou à igreja a responsabilidade de colocar esses aleijados de pé. E não apenas oferecer-lhes esmola, mas colocar eles de pé, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E todo aquele que a igreja colocar de pé, o Senhor Jesus o fará andar. Igreja, nós não estamos lá no sertão oferecendo esmola para aquele povo. Nós estamos ali em nome de Jesus Cristo Nazareno, acreditando no poder transformacional do Evangelho através da sua igreja. Eu quero contar um pouco da nossa história. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Nossa história começa com uma cidade chamada Manari, que foi tema de uma matéria do Fantástico no início dos anos 2000, chamada O Brasil dos Excluídos. Passou no Fantástico, Patrícia Poeta apresentando ali aquela notícia. Rede Globo foi lá para o sertão de Pernambuco filmar a miséria. O povo de Manari não sabia disso, achou que a Globo estava filmando para falar bem da cidade. Que bom, a Globo veio aqui, as crianças tudo brincando, né? O povo filmando. Mas quando eles assistiram a matéria era para descer o sarrafo. E eles ficaram tão tristes, porque a matéria dizia: Manari é a pior cidade para se viver no Brasil. Havia saído a pesquisa do IBGE, o índice de IDH de todas as cidades e municípios do Brasil. Manari estava em último lugar. Então a Rede Globo tratou de ir lá mostrar que lugar miserável é esse. Vamos lá. E a partir de então, conhecendo depois um pastor da denominação batista que estava ali conduzindo um trabalho, nós conhecemos esse pastor e seu trabalho. Depois de alguns anos, Mateus nos conheceu nessa época fazendo trabalhos aqui, pela nossa região. Nosso ministério nasceu
em Padre Miguel, aqui no Rio de Janeiro. Começamos aqui, fomos fazendo viagens missionárias em Minas Gerais. Chegamos aí um tempo na Amazônia e nesse meio tempo conhecemos o sertão. Levamos o nosso grupo para o sertão, vamos ao sertão. Tem foto da gente ali pela primeira vez. E quando nós chegamos lá, pode passar, o cenário era assim, ó, deserto. Na primeira viagem, aquela que o Mateus não conseguiu ir, o pastor nos disse: olha, Tiago, se vocês conseguirem sustento, a gente pode perfurar um poço exatamente aqui. E esse cenário vai mudar, porque tem água aqui debaixo. Existem muitos lençóis freáticos ali no Nordeste, né? Basta perfurar o poço no lugar certo e você vai ver brotar água, e água limpa. E a gente voltou para o Rio de Janeiro, começamos a vender marcadores de Bíblia, começamos a pedir ofertas. Muitas igrejas nos ajudaram, nós enviamos essas ofertas para o sertão. E um ano depois, voltamos nesse mesmo lugar. E olha como é que estava esse lugar, olha. As águas do Senhor passaram por aquele lugar. A transformação aconteceu naquele lugar. Tiramos foto colhendo melancia, mamão, tomate, feijão de corda, pimentão. A terra floresceu, a terra frutificou, porque a igreja avançou, porque a igreja pisou naquele lugar e declarou o reino de Deus naquele lugar. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Aonde o reino de Deus chega, aquele lugar é transformado. Até mesmo lugares geográficos. Olha ali aquele montão de água ali, ó. É naquele mesmo lugar do deserto. Meus irmãos, o trabalho começou a avançar. Começamos a levar caravanas para o sertão. E ali construímos templo, como mostra essa foto. Pode passar. Levamos médicos, dentistas, remédios para aqueles que estavam necessitados. Levamos alimento para aqueles que precisavam de uma ajuda emergencial. Levamos abastecimento para as cisternas, que muitas vezes estavam vazias. E esse movimento durou cerca de 10 anos. Quase 10 anos. Levando grupos, uma ou duas vezes no ano, para somar com o trabalho daquela cidade. Algo no meu coração dizia: Deus tem um mistério para realizar nessa cidade que já foi considerada a pior cidade para se viver no Brasil. A igreja do Senhor está aqui e algo novo vai acontecer nesse lugar. Até que no início do ano que vem, do ano passado, Deus começou a tocar de uma maneira mais forte no meu coração, no coração da minha esposa, e foi quando o Mateus testemunhou aqui para vocês. Foi quando nós sentimos o chamado do Senhor para deixarmos a nossa zona de conforto aqui no Rio de Janeiro, para irmos com a nossa família, nossas 3 filhas pequenas, né? Laura, Luísa, Letícia. Lucas é um filho do coração, por conta do trabalho, os compromissos, não pôde ir, ficou aqui no Rio, mas as meninas pequenas nós levamos. E inauguramos um novo tempo, uma nova estação na nossa vida, meus irmãos. Agora longe da nossa família, longe dos nossos amigos, longe da nossa igreja, com incertezas sobre o nosso futuro, sobre o nosso sustento, mas certos de que o Senhor estava nos chamando e que Ele tinha um propósito para isso. Mateus comentou sobre a questão da pia. A gente alugou uma casa lá, e essa casa não tinha janela, não tinha pia, a gente precisou fazer algumas reformas para a gente se adaptar e poder entrar naquela casa. E foram muitas adaptações, não só estruturais, mas adaptações culturais, emocionais, para estarmos ali, porque nós acreditávamos que Deus tinha um propósito. Então eu quero contar um pouquinho de como é que foi esse período agora de 7 meses, porque nós fomos para lá em abril desse ano, e agora eu estou passando um período de férias, de descanso, né? Passamos Natal e Ano Novo com a família. Agora estou cumprindo algumas agendas e final desse mês estamos voltando para Manari. Chegamos lá no período em que a igreja estava construindo o seu próprio templo. A igreja viveu 15 anos em espaços alugados e agora estava, pode passar, com o seu próprio templo, e a gente pôde fazer parte disso, em nome de Jesus. Ajudamos também na questão do louvor, juntamente com a igreja, porque esse era o nosso propósito, dar fortalecimento para a igreja local. Então a gente ajudou ali na questão dos ensaios, na questão da ministração, na questão do treinamento também. A gente levou para a igreja
apoio não apenas no centro, mas também nos sítios. Deixa eu explicar como é que funciona no sertão. Nós temos o centro, que é o centro de Manari, nós temos os vilarejos, que ficam mais distantes, e temos os sítios, que são zonas rurais, bem distantes. Essas pessoas não têm como congregar na igreja, no templo, porque é muito difícil, não tem Uber, não tem táxi, não tem ônibus, né? Então, nós temos ali 3 trabalhos fixos, onde a gente que vai nesses lugares levar o culto, levar o louvor, levar a palavra, levar o estudo, levar a ceia para esses irmãos que estão em lugares muito distantes. E esse primeiro lugar se chama Pé de Serra, esse aí é o Pedra Pintada, e o terceiro, Lagoa de Teixeira. Esse lugar aí, esse terceiro, está crescendo o número de pessoas convertidas e batizadas. Um grande movimento ali de pessoas sendo salvas em Lagoa de Teixeira. Levamos também treinamento para a liderança da igreja. Esses aí são alguns líderes da igreja, e por 17 semanas nós estivemos ali levando capacitação para a igreja local, treinando líderes, levando material, fazendo eles cumprirem tarefas para que eles pudessem se aperfeiçoar. Aqui no Rio, a gente tem livraria, a gente tem acesso a bíblias de estudo, seminários, cursos, congressos, conferências, mas no sertão não. E eles precisam de ajuda, de apoio, líderes sedentos de aprender, de se aperfeiçoar. E no final desse processo, olha lá, a gente teve a formatura desses líderes, carregando ali o seu certificado, orgulhosos, felizes por concluir essa etapa, se sentiram importantes, capacitados. Irmãos, a gente não está ali para fazer para eles, a gente está ali para fazer com eles. Deu para entender a diferença? Eu vou passar, eu não vou ficar para sempre no sertão, mas aquelas pessoas ali são os obreiros locais, são as pessoas da terra, nasceram ali, e a gente tem a visão de capacitá-los para que eles possam dar continuidade a esse trabalho. Pode passar, por gentileza? Aí a Ellen, minha esposa, também dando apoio e suporte para todo o ministério infantil. Na verdade, quando a gente chegou, não tinha nenhum espaço para crianças. Nós, com os nossos próprios recursos, passamos a alugar um espaço para que as crianças pudessem também se reunir paralelo aos adultos. E olha que espaço legal, a alegria, o sorriso das nossas crianças participando ali junto com o seu espaço. Pode passar, por gentileza? A gente teve uma grande dificuldade lá, que foi trabalhar com os meninos, porque os meninos só queriam saber de jogar bola. Eles não queriam ficar na igreja, não queriam trabalhinho, não queriam ficar com a tia. Eles eram, assim, muito importantes para ficar ali junto com as outras crianças. Então a gente começou a elaborar uma estratégia para envolver os meninos, e começamos com o futebol. Na denominação batista, a gente tem uma organização chamada Embaixadores do Rei, que é uma organização missionária para trabalhar o caráter dos meninos, né? Desde cedo. Existe até um lema dos embaixadores, construindo meninos para não remendar homens. Então, desde cedo, os meninos sendo trabalhados. Inclusive, hoje eu voltei de um acampamento que está acontecendo lá em Casimiro de Abreu, com mais de 200 meninos. Isso é uma organização que tem no Brasil inteiro. E a gente levou essa organização para o sertão. Começamos a comprar ali coletes, bola, aperfeiçoamos ali o futebol deles, e o número começou a aumentar. Tinha ali 5, 6 no início, agora a gente já tem mais ou menos uns 30. Mas não é só futebol, eles se reúnem também para estudar a Bíblia. Temos uma Bíblia para cada um deles, para que eles pudessem aprender mais do Senhor. Uma equipe do Rio foi lá nos ajudar a capacitar a liderança. Realizamos o nosso primeiro acampamento de embaixadores do rei. Levamos eles para um sítio, e ali eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, realizar ali uma gincana. Nunca tinham saído de casa, dormindo fora de casa, né? As mães, os pais autorizaram, a gente levou eles para tomar banho de piscina, para escorregar ali no sabão, para brincar, para aprender, para ter um tempo de comunhão, para eles terem a memória de que igreja é coisa boa. Crente é legal, ser da igreja é algo bom, porque eles vão ouvir muita coisa na vida deles, né? Que igreja não é de nada, que isso é coisa para velho, mas eles vão se lembrar, não, na igreja eu vivi os melhores dias da minha vida.
E eles vão se firmar na palavra de Deus. Eu tenho até uma teoria de que daqui a 10, 15 anos, esses meninos serão os jovens, né? Ali da cidade. E eles vão ser os melhores bons partidos da cidade. As meninas que casarem com esses meninos vão ter os melhores maridos da cidade. Porque eles estão sendo criados na palavra e no temor do Senhor. Pode passar, por gentileza. Só que nós identificamos uma dificuldade. Meninos de 11, 12, 13 anos que não sabiam nem ler nem escrever. Pegamos os cadernos deles da escola, tudo escrito, copiado no quadro. Pergunta para eles o que está escrito, não sabem. E não é palavra difícil não, bola, não sabe. Casa, não sabe. Confundindo A com E. Irmãos, quando eu sentei a primeira vez, porque ali sou eu com a minha classezinha ali, tentando alfabetizar, não sou professor de alfabetização, nunca fiz letras, mas o Senhor vai capacitando os escolhidos, não é? É o que tem ali, então vai tu mesmo, Thiago. Aí eu sentei com esses meninos para a gente começar a ensinar eles a ler, a escrever. E a primeira reunião, o primeiro impacto é triste. De ver meninos assim, já tão avançados, grandes, mas atrasados na sua leitura, no seu estudo, porque a educação, de fato, naquela cidade é muito precária. E esse é um grande desafio para a gente, levar dignidade para esses meninos através da leitura. Aqui tem EBF. A gente fez a nossa EBF também, Escola Bíblica de Férias. Como a gente está no tempo de construção do tempo novo, né? A gente fez uma EBF com essa temática. Mãos à obra. Olha quanta criança no templo reunida ali para adorar ao Senhor. Mais de 100 crianças estiveram com a gente, brincando, lanchando, realizando atividades, criando memórias de que a igreja é o melhor lugar realmente para elas estarem. Minha esposa coordenou ali toda a equipe, trabalhando arduamente na Escola Bíblica de Férias. Pode passar, por gentileza? Outra coisa que nós fizemos foi a questão da mobilização. Embora eu tenha ido para o sertão, Deus falou, você não vai ficar o tempo todo em Manari, porque você precisa fazer Manari conhecido em outros lugares. Então precisa criar parceiros, conhecer outros líderes. E aqui foi a gente saindo, eu junto com o jovem, o do meio se chama Mateus, ele é um missionário integral nosso, a gente sustenta ele para ele trabalhar integralmente na obra missionária, e aquele ali do lado é o Benício. Pode passar. O Benício, pode passar, por gentileza. O Benício, há uns anos atrás, a gente batizou ele. Ele foi um jovem que se converteu, batizado, e agora ele é um potencial, alguém que a gente está investindo. Benício mora num vilarejo chamado Cercadinho. E em 18 anos da sua vida, ele nunca tinha saído daquele lugar para nada. Falei, Benício, vamos para Recife comigo? Benício, pela primeira vez, pode passar, ele pisou numa praia, olha ali, ó, comeu um McDonald's. Eu falei, Benício, ó, você é um jovem, você é um missionário, você tem potencial, vamos ampliar a nossa mente, os nossos horizontes, você conhecer um pouco do mundo, né? Para que você possa voltar aqui para Manari, para Cercadinho, com uma visão mais ampla, porque você é um vocacionado, Benício. E a gente está investindo pesado ali na vida do Benício, para que ele continue ali firme com a gente. Então as próximas fotos são a gente com lideranças locais ali do estado, pode passar, algumas igrejas que a gente visitou, alguns pastores que a gente manteve ali o contato, compartilhando do que Deus estava fazendo ali no sertão. Pode passar. Essa aí é a conferência missionária que Deus mandou que nós fizéssemos em pleno sertão. Mateus sabe que a gente já fez muita conferência missionária aqui no Rio de Janeiro. Mas quando Deus falou, faça uma conferência missionária no sertão, sabe igual Sara que ri? Eu meio que, Deus, como é que eu vou fazer isso no sertão? Aqui no meio do nada, quem é que vai vir para cá? Com que recurso a gente vai fazer? Como é que vai ser? Onde vai ser? E Deus desconstruiu todos os meus argumentos. Ele foi dando resposta e direção. Por que uma conferência missionária ali? Mais uma vez, irmãos, porque nós não queremos fazer para eles, mas queremos fazer com eles. Muitos sertanejos ali estão acostumados a receber. Recebe doação, recebe grupos de outras cidades, recebe ajuda de fora. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba criando
uma cultura naquela região de só receber. Uma cultura do vitimismo. Nós somos tão coitadinhos, nós não conseguimos fazer nada, as pessoas têm que vir de fora nos ajudar. Não é a linha do nosso trabalho. A gente não vê ninguém ali como coitadinho, a gente vê ali cada sertanejo como uma pessoa capaz, como uma pessoa com potencial, criada à imagem e semelhança de Deus, com criatividade. Amém, gente? Quando a igreja avança na direção de uma cultura, a gente não tem que derrubar a cultura inteira, porque toda cultura tem sinais da queda e sinais do reino. Toda cultura. Aqui no Rio de Janeiro você vai ver sinais da queda, mas você vai ver sinais do reino. Sinais da queda a gente transforma pelo Evangelho. Sinais do reino a gente exalta e celebra, porque apontam para o Deus Criador. Essa conferência foi uma conferência em que nós investimos na vida das pessoas ali do sertão. Ministramos sobre elas, oramos por elas. Eu trouxe líderes de várias cidades ali vizinhas, comecei a fazer amizade com pastores, e a gente em unidade começou a trabalhar, investir, transbordar sobre a vida de cada crente, de cada irmão que esteve junto com a gente ali. E foi uma bênção, meus irmãos, foi uma bênção. Pode passar as fotos aí da nossa conferência, vai mostrar um pouco da nossa equipe de trabalho. Esse é o pastor que é a pessoa, né, o cabeça de todo o nosso trabalho ali no sertão. Pode passar. Os nossos embaixadores do rei, né, os meninos que eu falei, estavam ali se apresentando também. Pode passar. Os meninos que trabalharam na logística, a nossa equipe, uma bênção. Eu estou caminhando para o fim. Esse terreno aí, meus irmãos, foi um grande desafio. Quando nós saímos daqui do Rio de Janeiro para o sertão, Deus já havia nos falado que a gente deveria construir uma base missionária no sertão. E essa base missionária vai funcionar como um centro comunitário, justamente para promover desenvolvimento na cidade. Vocês lembram que eu falei aqui do aleijado na porta do templo? Que a gente não deve oferecer apenas esmola, mas no nome de Jesus colocar o aleijado para ficar de pé. Esse centro comunitário, meus irmãos, ele é uma manifestação profética de Deus ali no sertão. Porque o que é uma ação profética? Uma ação profética é uma ação que antecipa o futuro, que antecipa coisas que estão por vir. A gente não está é o mês profético, né? O janeiro profético. O que é algo profético? É algo que aponta para algo que Deus vai fazer no futuro. Quando eu trago dignidade para alguém, eu estou agindo profeticamente, porque é isso que vai acontecer no futuro quando Jesus voltar. Quando eu trago a justiça social para o ambiente, eu estou agindo profeticamente, porque quando Cristo voltar, a justiça vai se estabelecer de forma plena. Quando eu alimento um faminto, quando eu boto alguém que está caído de pé, eu estou agindo profeticamente, porque na verdade, quando Jesus voltar, e quando vir o novo céu e a nova terra, tudo que foi destruído pelo pecado vai ser reconstruído pelo poder de Deus. Agir profeticamente é agir com ações que sinalizam aquilo que um dia vai se manifestar de forma plena quando Jesus voltar e o seu reino se estabelecer. Enquanto esse dia não vem, nós vamos manifestando sinais que apontam para aquilo que um dia virá. Esse centro comunitário é um sinal no sertão daquilo que um dia virá de uma maneira plena. Porque esse centro comunitário está vindo para trazer justiça, paz e alegria sobre aquele povo. Nesse centro comunitário vai acontecer muita coisa. Olha como é que está já a construção do nosso centro comunitário. Na verdade, está mais avançado que isso. Ontem já recebi fotos que já colocaram telhado. Eu estou daqui do Rio, estou mandando os pagamentos, as ofertas para lá, e eles estão mandando foto para a gente ver o quanto que o trabalho está avançando, porque final de janeiro a gente vai ter que se hospedar ali dentro. Então eu falei, galera, vamos acelerar essa obra, porque a gente está chegando.
E a obra está avançando, meus irmãos. Um espaço que o Senhor está nos dando. Conversamos com a comunidade, perguntamos para a comunidade o que vocês esperam de um centro comunitário. O que a comunidade aqui precisa, irmãos? A gente tem que ouvir a comunidade, sabia? Às vezes a igreja vem achando que já sabe o que a comunidade quer. Vamos levar, né, a solução pronta. A igreja precisa ouvir. O que a comunidade está necessitando? Qual é o clamor desse povo? A gente sentou com eles e deixou eles falarem, para que também eles se sintam parte desse projeto. Apresentamos a nossa equipe, apontamos para eles algumas coisas que vamos fazer. Pode passar. Então, é um projeto que é construído, mais uma vez, não para eles, mas com eles. Pode passar. Então, aí a apresentação do nosso centro comunitário, a gente mostra a realidade do nosso sertão, na área da educação, da saúde, do emprego, do esporte. Pode passar, por favor. E esse é o nosso projeto ali, a planta. Também não sou arquiteto, mas tive que desenhar a planta do projeto, né? Deus vai dando habilidades ali, até que a gente não sabia que tinha. E esse projeto, né, vai ser um espaço com mais de 700 metros quadrados, vai ter biblioteca, salas multiuso, sala de informática, cozinha, refeitório, piscina, parquinho infantil, campinho de futebol, horta comunitária, cisterna. Pode passar. A gente vai realizar atividades que a gente já realiza hoje em espaços improvisados. A escolinha de futebol, reforço escolar, aula de artesanato. Mas a gente quer fazer outras atividades também. Pode passar, olha lá. Escola de música, aula de informática, alfabetização de adultos, espaço de leitura, escola de dança, curso de culinária. Para quê, meus irmãos? Nós estamos dando ferramentas para que aquele que está caído possa ficar de pé. A gente está lidando ali com um povo que depende exclusivamente de um Bolsa Família. E eu louvo a Deus pelo Bolsa Família, porque se não fosse ele, estava todo mundo passando fome. Agora, se eu apenas dou ajuda emergencial e não ajudo aquela pessoa a caminhar com as suas próprias pernas, eu não estou dando emancipação e liberdade para aquele povo, mas eu estou mantendo ele escravo. Se a gente como igreja só dá cesta básica, só ajuda emergencialmente e não procura saber por que aquele ali está desempregado, por que aquela pessoa não está trabalhando, por que aquela pessoa está naquela situação, vamos lá no profundo do problema. Deus está levantando a sua igreja para ir no profundo do problema. Dar esmola no sinal é muito fácil, meu irmão. Você dá uma moeda, fecha o vidro, segue viagem. Mas a pessoa continua pedindo. A pessoa continua necessitada. Ela continua na beira do templo, na porta do templo, pedindo esmola. Eu preciso fazer como Pedro e João fizeram ali. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, você mulher, vai ser uma artesã. Em nome de Jesus Cristo, você menino, aprenda a ler e escrever. Em nome de Jesus Cristo, você homem, pare de beber, pare de ficar na ociosidade, vai para a roça trabalhar. Eu perfuro um poço para você plantar e colher. Levanta e anda. Vamos dar dignidade para o nosso povo. Vamos ir no profundo do problema. Vamos nos comprometer com as pessoas. É muito fácil ser superficial. É muito fácil dar brinquedo para as crianças. É muito fácil ir no orfanato, encher as crianças de brinquedo e ir embora. Deus está levantando a igreja que vai no orfanato adotar aquele menino e dar a ele uma família. É diferente, meu irmão. Deus quer tirar a gente da zona de conforto. Deus quer tirar a gente do lugar onde a gente despeja migalhas e acha que está tudo bem. Jesus não deu migalhas para nós. Deus não deu migalhas para nós. Deus enviou o seu melhor para tratar do nosso problema na raiz. Quantos estão entendendo o que nós estamos falando? Dá mais trabalho. Custa mais dinheiro. Envolve mais esforço. Eu estou há 7 meses no sertão. Se fosse para fazer exploração da miséria alheia, eu teria muita foto de gente miserável. Mas eu estou preferindo mostrar tijolo, cimento e um projeto de um futuro, onde essas pessoas vão pisar ali
e vão ter oportunidade de sair dali diferente. É muito bom pegar o cartãozinho na caixa lotérica, pegar o seu Bolsa Família e ir para casa. É melhor ainda trabalhar com dignidade. É melhor ainda uma mulher descobrir que tem talento, que ela tem valor, que ela tem criatividade, que o que ela está construindo na sua vida não é fruto de esmola, mas fruto da capacidade que Deus deu a ela e que ela está descobrindo por intermédio da ação da igreja. A igreja foi chamada para colocar o ser humano no lugar que ele merece estar, que ele deve estar. E o ser humano, ele está na coroa da criação de Deus. Pode passar, por favor. Quero falar de 4 pessoas especiais aqui para poder encerrar. Primeiro é o Mateus. Mateus é um missionário integral nosso, vocacionado. A gente dá um salário para ele trabalhar integralmente junto com a gente. A gente quer dar até um aumento para o Mateus, estamos procurando mantenedores que nos ajudem nisso. E Mateus é um vocacionado, quer ir para o seminário. Ele já discipula, ele já ajuda os novos convertidos, ele prega, ele dirige culto, ele toca instrumento, ele está ao lado do pastor no batismo, ele quer exercer o ministério pastoral. E nós vamos pagar seminário para o Mateus, para que ele seja um pastor integral ali no sertão. Pode passar. O próximo é o Mike. Mike adora jogar bola, adora esporte. Eu peguei o Mike para nos ajudar com os embaixadores. Ele está liderando aqueles meninos. E eu falei, Mike, Deus está tocando no meu coração de que você vai ser o coordenador esportivo do nosso centro comunitário. Mas para isso nós vamos pagar uma faculdade de educação física para você. Ali é o Mike, inscrito na faculdade de educação física. Sertanejo fazendo faculdade, meus irmãos. Só a igreja para fazer isso. Só o povo de Deus para enxergar e investir alguém ali dessa maneira. O povo que muitas vezes sabe nem ler e escrever, fazer faculdade é luxo demais. Mas a igreja está ali, porque a igreja faz aquilo que tem que fazer. E o Mike está ali estudando. A partir desse ano ele vai começar a estudar educação física para coordenar toda a parte esportiva. Ele vai ser um capelão esportivo. Ele vai usar o esporte para alcançar meninos, meninas, jovens, até anciãos. Falei, Mike, você vai fazer atividade com os velhinhos, né? Vamos fazer atividade para fazer eles se movimentarem com a terceira idade. Vai ser bênção, Mike. Você vai ser um missionário na área do esporte. Pode passar. A próxima é a Vanilda. Vanilda é uma menina doce. Pensa numa menina de Deus, ungida. Quando ela pega o microfone, o céu desce. Uma menina que ora intensamente. Uma menina que lida bem com as pessoas. Eu falei, Vanilda, você vai ser a pessoa que vai cuidar do nosso relacionamento com o público. Centro comunitário vai ter muita inscrição, né? Muita gente ali batendo na porta, muita gente com dúvida. Vanilda é a pessoa ideal para se reunir com essas pessoas, para explicar, para tirar dúvidas, para organizar. Ela é organizada, bota tudo na planilha. Ela fez as inscrições da nossa conferência. Ele tem que ver tudo bonitinho, pastor, tudo ali organizado. Falei, Vanilda, você é a pessoa, temos que investir na Vanilda. E a última pessoa que eu quero mostrar é Giovânia. Giovânia é formada em psicopedagogia, mas estava trabalhando atrás de um balcão de mercado, porque ali em Manari, como em muitas cidades do Nordeste, a questão política impede com que muitas pessoas estejam ocupando certos lugares, porque não é pelo mérito, é quem o político quer colocar. Então ela não tem vez, então ela tem a formação, mas não pode exercer a sua formação. E eu falei, Giovânia, conversando com ela, né, qual é o seu sonho? Ela, meu sonho, Tiago, é trabalhar com crianças com necessidades especiais, trabalhar na aula de alfabetização, autistas, crianças com TDAH, crianças que têm dificuldade de aprendizagem e jamais terão uma atenção especial aqui em Manari. Para terminar, como é que você pode fazer parte de tudo isso? Eu tenho desafiado por onde eu passo as pessoas. Olha, gente, R$1 por dia são R$30 por mês. Como que R$30 por mês faz diferença para nós no campo? Como faz? Ou você pode, agora no final do culto, eu nem pedi autorização para isso, mas acho que tem liberdade para isso,
de repente comprar um marcador de Bíblia. Foi com isso aqui que a gente perfurou o poço. Aquele que você colheu, que você viu a gente colhendo melancia, foi fazendo esse trabalho de vender marcadores de Bíblia a R$2 cada um. Tem 5 modelos, você compra os 5 por R$10, está ajudando o nosso projeto. Então, de repente, lá fora você pode comprar um dos nossos marcadores para nos ajudar. Ou você pode anotar aí, pode passar o nosso Pix, para que em algum outro momento da sua vida você faça uma contribuição. Mas, acima de tudo, irmãos, oração. Hoje, meu maior intuito aqui de estar na Assembleia de Deus, Peniel, primeiro, agradecer. Porque lá do sertão, quando os irmãos fizeram o aplicativo, eu vi que separaram um cantinho lá do aplicativo para publicar as notícias do campo missionário. Eu achei isso, assim, tão fantástico. Uma visão de reino. Eu pensei, eu não sou da igreja, eu nem sou missionário da igreja, eu sou de uma outra denominação, e a igreja está ali dando visibilidade, né, para o nosso projeto, nessa visão de reino, de amizade, de companheirismo, de unidade, e isso é tão precioso. Então, minha palavra primeiro é de agradecimento pela igreja se lembrar de nós, mas também uma palavra de clamor. Ore pelo sertão, ore por Manari, ore por esse projeto, ore pelas crianças. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora, fechasse os seus olhos, porque você faz parte disso. Os sertanejos são um povo não alcançado dentro do nosso Brasil. Existem outros, ribeirinhos, ciganos, surdos. Os sertanejos são o nosso grande desafio como igreja brasileira. Eu quero convocar essa igreja a ser participante daquilo que Deus está fazendo no sertão. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Coloque-se de pé. Estenda suas mãos assim. Você pode clamar ao Senhor agora pelos aleijados espiritualmente, aleijados socialmente, aqueles que hoje estão à margem da sociedade, aqueles que hoje estão à beira do caminho. É responsabilidade nossa como igreja, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que as tuas águas passem sobre aquele lugar, Senhor. Que as tuas águas passem por Manari, e não apenas águas, porque o Senhor já tem derramado chuva sobre aquele lugar. Ao longo desses 10 anos nós estamos vendo o Senhor mudar aquele cenário, mas principalmente, Senhor, derrama a água que flui do teu trono, águas que fluem do teu trono, águas que curam, águas que limpam, águas. Eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede, diz o Senhor. Que a água da vida, que é o próprio Jesus, passe por aquele lugar. Com as suas mãos erguidas, com seus olhos fechados, você vai orar e vai profetizar sobre o sertão do nosso Brasil. Transformação. Sobre cada igreja, sobre cada pastor, e que flua o teu rio sobre os púlpitos das nossas igrejas, e que se levante um avivamento missionário nas igrejas do Rio de Janeiro, e que parta daqui para o sertão, para todo o nosso Brasil e até os confins da terra. Levanta, Senhor, uma igreja missionária. Senhor, faça-nos transpor as 4 paredes, enxergando aqueles que estão à porta do templo, aqueles que estão pedindo por socorro, aqueles que estão pedindo por ajuda. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos daremos, em nome de Jesus Cristo. Declaramos esta geração: levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, autoridade, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos teus grandes feitos, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te adoramos
Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu Deus. Para sempre. Amém. 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 Amém.